Continuamos com o nosso curso de Bioquímica. Nós vamos estudar as três últimas vias do metabolismo de carboidratos, que é a gliconeogênese, via das pentoses e ciclo de Cori. Bom, vamos começar pela gliconeogênese, tá? Sempre em todo começo de aula eu costumo passar para nós, ou repassar, aquilo que foi já estudado de metabolismo, no caso de carboidratos, e já introduzir a via nova, ou as vias que nós vamos discutir na aula de hoje, tá bem? Eu sei que esse mapa está um pouquinho poluído, mas aqui tem todas as informações que a gente vai precisar para entender o que nós já estudamos e para entender o que vamos estudar a partir de hoje, tá bem? Então, vamos iniciar relembrando um pouquinho sobre a glicólise, tá bem? Então, a glicólise, na verdade, ela é a transformação da glicose. Então, vamos achar a glicose aqui no meio, né? Ela está aqui, né? Então, é a transformação da glicose, se você acompanhar aqui a seta de ida, até o piruvato, tá bem? Então, aqui essa transformação nós vimos, estudamos, é a glicólise. Nós também estudamos na aula passada que essa glicose, dependendo da situação, ela pode dar origem ao glicogênio, tá bem? E também nós vimos na aula passada que esse glicogênio pode voltar a ser glicose. Tá? Então, essa introdução aqui nós já estudamos, essas três vias nós já vimos. Vimos também que o piruvato ele pode também dar origem ao acetil-CoA, e o acetil-CoA pode entrar no ciclo de Krebs, né, fazendo com que o piruvato saia na forma de gás carbônico. Também nós já vimos esse ciclo e essa transformação. Também comentamos que em algumas situações ou tecidos, esses piruvatos podem dar origem ao lactato, né, quando falta oxigênio, por exemplo. Então, na condição de anaerobiose, esse piruvato pode ser transformado em lactato. Bom, o que nós vamos estudar a partir de hoje, né, na via de hoje? Hoje nós vamos voltar a estudar um pouquinho sobre, ou melhor, a volta, né, ou a transformação do piruvato em glicose, e esta via nós vamos chamar de gliconeogênese, e também nós vamos estudar que essa glicose, né, ela pode ser transformada em ribose, tá? Então, nós vamos estudar a gliconeogênese, que é a transformação de piruvato em glicose, e vamos estudar a glicose sendo transformada em ribose pela via das pentoses fosfato, tá bem? E a última via que vai ficar faltando para a gente estudar é uma via que transforma lactato, né? Lembra que o lactato foi produzido pelas hemácias e pelo tecido muscular, na condição da anaerobiose. Então, quando esses esses lactatos podem voltar a ser piruvato, e esse piruvato pode voltar a ser glicose, pela gliconeogênese. Então, são as três vias que estão faltando para a gente finalizar as transformações ou metabolismo do carboidrato, tá bem? Então, vamos estudar propriamente dito a gliconeogênese. Eu coloquei aqui um fluxo, né, uma via, um esquema que mostra a glicólise e a gliconeogênese. Podemos dizer que um é o inverso do outro? Não, não podemos por três pontos que acontecem na via, tá vendo? Então, eu não posso dizer que a glicólise é o contrário da gliconeogênese. Podemos dizer que a glicólise transforma a glicose em 2 piruvatos e a gliconel pode transformar 2 piruvatos em glicose, mas elas têm diferenças. Não posso dizer que um é o contrário da outra, tá bem? Então, só relembrando, né, na glicólise, que é essa que está em lilás, tá vendo? Essa parte aqui, ela vai transformar a glicose em glicose 6-fosfato, depois em frutose 6-fosfato, depois essa frutose é transformada em frutose 1,6-bisfosfato, lembrando que aqui eu gasto ATP, aqui também, né, na primeira transformação e na terceira. Depois, essa frutose ela é quebrada em acetona e aldeído, né, e depois a acetona é transformada também em aldeído e a gente continua a via pelo aldeído, né, pelo gliceraldeído 3-fosfato, que é transformado em bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato. Essa transformação ela envolve a produção de NADH. Lembrando que a partir da frutose, quando ela é quebrada, eu vou tudo fazer vezes 2, considerar 2 a partir daqui, né?
Esse glicerato esse 1,3-bifosfoglicerato é transformado em 3-fosfoglicerato, aqui também a produção de ATP. Esse 3-fosfoglicerato é transformado em 2-fosfoglicerato e depois em fosfenolpiruvato. E finalmente a última transformação é transformar fosfenolpiruvato em piruvato. E aqui também eu tenho produção de ATP. Bem? Então, se você reparar, a glicólise, né, que é transformar glicose em 2-piruvatos, ela produz para a gente 4 ATPs e gasta 2 ATPs, portanto tem um saldo positivo de 2, tá bem? Há também a produção de 2 NADH, e é importante que você recorde que esses passos, o primeiro, o terceiro e o último, são os pontos principais da via, né, onde a via é regulada, principalmente no passo 3, né? Aqui há uma enzima, que é a fosfofrutoquinase, que transforma frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, e é aqui que eu tenho o principal ponto de regulação da via glicólise. Tá bem? Vamos ver a gliconeogênese. Primeiro ponto importante, elas nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Ou você quebra a glicose ou você monta a glicose. Uma é uma via catabólica, que é a quebra da glicose, a glicólise, e a outra é uma via anabólica, que é a produção de glicose. Por isso que uma é lise e a outra é gênese, tá bem? Não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, relembrando só quando que a glicólise ocorre. Ela ocorre no momento de saciedade, no momento pós-prandial, pós-alimentado, quando eu tenho uma alta fonte de glicose da alimentação e também a presença da insulina. Já a gliconeogênese não vai poder ocorrer neste momento, né? Nessa situação ela não vai ocorrer, ela vai estar desligada. Portanto, a insulina favorece a glicólise e desfavorece ou inibe a gliconeogênese. Bem, a gliconel, então, ela vai acontecer em que momento? Em momentos de jejum, já que a glicólise acontece durante a saciedade, tá bem? Então, é uma via de jejum, tá? Quais os locais em que essa via ocorre? São poucos. Nós temos principalmente fígado e renal, né? Tecido renal também, ou pelo menos epitélio, né? Do tecido renal, ele pode também produzir glicose a partir de piruvato, mas basicamente é o hepático quem faz isso, né? É o fígado quem faz essa transformação importante. Claro que para ocorrer a gliconeogênese, ou a produção de novas glicoses, eu tenho que ter fonte de piruvato. E mais para frente nós vamos discutir um pouquinho como que eu obtenho esse piruvato, né? Esse piruvato, constantemente eu preciso fornecer ao fígado piruvato para que ele possa então transformar esses piruvatos em glicose. Tá bem? Mas agora vamos enxergar a via propriamente dita. Vamos imaginar ela aqui, depois a gente fala das regulações, tecido especificidade e tudo mais. Bom, então eu tenho fonte de piruvato e esse piruvato ele tem que ser transformado em fosfenolpiruvato. Mas veja, eu não consigo puxar a seta direto aqui, ó, piruvato virando fosfenolpiruvato. Por quê? Porque eu não tenho enzima capaz de fazer essa transformação. Então olha o que eu vou precisar fazer. Vou ter que enviar esses piruvatos à mitocôndria, né? Lembrando que o piruvato está no citoplasma, preferencialmente. Então, esse piruvato vai para a mitocôndria. Na mitocôndria, eu vou transformá-lo em oxaloacetato, que é um dos precursores do ciclo de Krebs, é um dos intermediários do ciclo de Krebs, né, uma molécula. E veja que nessa transformação eu vou usar 2 ATPs. Como eu já comentei, toda via de produção ela vai gastar mais energia. Então ela gasta energia aqui para poder transformar os piruvatos em oxaloacetato. Outro detalhe importante é o piruvato ele tem 4 carbonos, enquanto que o oxaloacetato tem 5 carbonos. De onde vem esse carbono a mais, né? De que forma esse carbono foi incorporado ao piruvato? Há uma enzima chamada piruvato carboxilase, que é a mais importante da via, ela incorpora gás carbônico no piruvato. Então é dessa forma que o carbono aumenta, o número de carbonos aumenta, né? Do piruvato para o oxaloacetato. É uma enzima, então, que fixa carbono, ela incorpora carbono em cadeias de carbono, no caso do piruvato, de 4 para oxaloacetato com 5. É o passo mais difícil de acontecer, é a reação mais complexa de todas que a gente vai estudar na gliconel. Portanto, esta enzima ela passa a ser importante para nós, né? A piruvato carboxilase.
tá bem? Depois esse oxaloacetato, ele volta a ser fosfenolpiruvato, mas antes ele vira malato, que é transportado para o citoplasma, e no citoplasma ele volta a ser oxaloacetato, por isso eu estou considerando aqui, ó, esse oxaloacetato saiu da mitocôndria pelo malato e foi transformado em fosfenolpiruvato, mas aqui no citoplasma, tá bem? Já não é mais mitocondrial. Aí sim é só voltar, tá vendo? Até aqui, o ponto aqui terceiro da glicólise, né? É só voltar mesmo, é transformar, é fazer, inclusive a mesma enzima que faz a glicólise e a gliconel, vai depender da quantidade de substrato de cada um, ou de produto. Então esse fosfenolpiruvato segue para 2-fosfoglicerato, esse 2-fosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato em 1,3-bisfosfoglicerato. Repare que aqui eu estou de novo gastando energia, estou subindo o morro energético, né? Tô produzindo coisas, eu gasto energia. Esse 1,3-bifosfoglicerato é transformado em gliceraldeído 3-fosfato, e veja que aqui de novo, embora não seja propriamente ATP, eu vou gastar moléculas energéticas, eu vou transferir elétrons para o sistema. Então, eu vou usar um NADH e vai sair NAD. Ou seja, ele está deixando o seu elétron, os seus elétrons, na reação para que eu consiga montar o gliceraldeído 3-fosfato, que é transformado em frutose 1,6-bisfosfato, né? De novo, eu tinha ali na glicólise a quebra, agora eu tenho a junção, a união, né? A conjugação de 2 gliceraldeído 3-fosfato para poder formar a frutose 1,6-bisfosfato. E repare que aqui eu não consigo puxar a seta direto, como eu fiz nas outras. Por quê? Porque a enzima que fazia, né, a enzima da glicólise aqui, ela é outra enzima, não é a mesma enzima, por isso eu vou fazer esse desvio, é uma irreversibilidade de reação. Então, para a frutose 1,6-bifosfato ser transformada em frutose 6-fosfato, eu não uso a mesma enzima, portanto eu faço essa diferença aqui. Ó. Na glicólise eu tenho a fosfofrutoquinase, enquanto que aqui eu tenho outra enzima, tá bem? Uma fosfatase. E aí a frutose 6-fosfato é transformada em glicose 6-fosfato, aqui é a mesma enzima, portanto ela é reversível, eu utilizo a mesma seta no mesmo sentido, né? E finalmente essa glicose 6-fosfato é transformada em glicose, veja que aqui também há uma diferença, não uso a mesma enzima, aqui é a hexoquinase, aqui é uma outra fosfatase, e aí eu consigo retirar o fosfato e transformar isso em glicose. Então, eu tenho 3 pontos na via de produção da glicose que é diferente da produção ou da quebra da glicose. Tá vendo? Na glicólise eu tenho, então, esses 3 pontos, e na gliconel, de diferença. Então, eu não posso dizer propriamente dito que uma é a volta da outra, porque eu tenho pontos em que isso não ocorre. Tá bem? Então, aqui está apresentado para você a gliconeogênese. O que eu peço agora é que você pegue o seu mapa metabólico, o mapão, e você pinte essa transformação, essa via, tá bem? Lembrando que quase tudo já está pintado. Então, você já pintou todos esses nomes nessas moléculas, você já pintou a seta que desce, a seta de transformação de glicose em piruvato. Então, o que você terá que pintar aqui é tudo que tiver em azul, tá vendo? Então, você vai pintar o piruvato sendo transformado em oxaloacetato. Não é o que está no ciclo de Krebs, é outro. Você vai encontrar no seu mapa, tem um outro lá. Aí você pinta o oxaloacetato, pinte as setas, pinte esse ATP, né? Aí você vai, do oxaloacetato que você pintou, você vai pintar a seta que vai levá-lo até o fosfenol piruvato. Só a seta, porque o fosfenol já está pintado. E aí você pinte o GTP, estou gastando o GTP, estou gastando energia de novo. Aí aqui é só pintar as setas, porque o resto tudo já está pintado. Então pinte as setas. Quando tiver entrada e saída, como aqui, ó, você também tem que pintar no seu mapa, porque não está pintado, tá bem? Então pinte as setas, as setas, as setas, aqui também. Né? Pinte, se sair fosfato, pinte o Pzinho, PI saindo também, até você pintar aqui a seta de volta para a glicose, tá bem? Feito isso, você pode fazer a legenda atrás do seu mapa, gliconeogênese. Então, aqui está a descrição da gliconeogênese, tá bem? Bom, vamos entender um pouquinho de onde vêm os piruvatos que eu utilizo para a produção de glicoses
nessa via, né, na gliconeogênese. Então eu tenho vários locais que eu posso retirar esse piruvato. Então, um primeiro fonte de piruvato para nós é o lactato. Tá bem? Lembrando que esse lactato ele foi produzido pelas hemácias no sangue ou durante por exemplo, um tecido muscular em condição de pouco oxigênio numa atividade física. Né? Então, até coloquei aqui, ó, esse lactato ele tem origem às hemácias do sangue e do músculo na condição de anaerobiose ou pouco oxigênio. Tá bem? Eu posso também utilizar para obter o piruvato o glicerol. Um detalhe aqui, o glicerol é uma molécula encontrada em triglicérides, é uma espécie de gordura, um tipo de gordura. Só que o glicerol não é gordura, tá bem? Ele tem a estrutura química muito mais próximo dos carboidratos. Então eu vou considerar o glicerol como um carboidrato parecido com carboidrato, tá bem? É um triálcool. Então ele não é propriamente um açúcar, mas ele tem similaridade química, muito mais com os carboidratos do que com as gorduras. Então cuidado, vale a máxima, gordura não vira glicose, em hipótese alguma em animais, tá bem? Porém, o glicerol, que é uma molécula que se assemelha aos carboidratos e que eu encontro nos triglicérides, como coloquei aqui, triacilglicerol, triglicérides, essa sim eu consigo transformar em glicose. Eu consigo produzir piruvato a partir de glicerol. Ou eu posso conseguir esses piruvatos a partir de aminoácidos, né, do seu músculo. Né? O músculo tem proteínas e durante o jejum essas proteínas são quebradas, esse processo é chamado de proteólise, e esses aminoácidos, uma boa parte deles, não todos, eu consigo transformar os aminoácidos que você tem no estoque, não posso dizer que seja estoque, mas eu encontro no tecido muscular, eu também posso produzir piruvatos. Em situações mais extremas, eu posso utilizar moléculas do ciclo de Krebs também. Então, eu posso pegar oxalacetato, fumarato, succinato, que eu encontro no ciclo de Krebs, e transformar isso, de algum jeito, em piruvato. Mas aí, se eu tiro moléculas do ciclo de Krebs, depois eu preciso repor essas moléculas para o ciclo poder acontecer. Porque se eu consumir substratos ou intermediários do ciclo de Krebs, ele tende a não mais funcionar. Então eu tenho que depois repor isso aqui. Como é que eu reponho? Geralmente também eu utilizo aminoácidos para repor. Tá bem? Então são essas as fontes que eu tenho de piruvato. Ou do lactato, ou do glicerol, ou dos aminoácidos que estão no músculo. Tá bem? Então é daí que esses piruvatos virão na condição de jejum, né? Principalmente na condição de jejum. Bom, então vamos entender um pouquinho da regulação. Quando que esta via ocorre e por que ela ocorre? Bom, ela tem um aspecto importante, fundamental, que é manter a glicemia durante o jejum. Ah, mas professor, esse não era o glicogênio responsável? Também. Mas como eu comentei na aula passada, o glicogênio ele tem quantidades que não suportam grandes períodos de jejum, né? Então eu não tenho glicogênio suficiente para dias de jejum. Então eu preciso ter uma fonte outra de carboidrato para manter a glicemia num jejum, tá bem? E de onde eu vou obter essa glicose é da gliconeogênese, é a via que transforma piruvatos em glicose, tá? Lembrando que eu tenho que ter as fontes de piruvato, senão também não ocorre. Em que momentos, então, são importantes? Então, está aqui, ó, colocado para você que os aminoácidos que estão no músculo seguem para o fígado, né? E no fígado ele é transformado em glicose. Por quê? Para manter glicemia. Mas por que é tão importante manter glicemia durante o jejum? Porque o sistema nervoso central é altamente dependente de carboidratos. Então, mesmo em jejum de muito tempo, eu ainda tenho que manter fontes de glicose para o sistema nervoso usar, principalmente o sistema nervoso, tá bem? E eles consomem muita glicose. Então, eu tenho que perder massa magra para manter o seu sistema nervoso funcionando. E o fígado é o órgão que vai, então, produzir essa glicose. Né? O fígado é glicogênico, né? Ele consegue manter glicemia mesmo sem você se alimentar de carboidratos, tá bem?
E também, claro, outros tecidos usam glicose, mas bem menos, né? Repare que aqui 16 e aqui é 160 gramas, em condições de jejum. Então, basicamente, essa é uma via de jejum, tá? Então, se é uma via de jejum, eu posso considerar um hormônio importante aqui que regula, que ativa, que faz com que ela ocorra, que é o glucagon. Então, o glucagon ele age sobre a piruvato carboxilase, que é aquela enzima primeira da via, mais importante, a marca-passo, a passo limitante. Esse hormônio ele age indiretamente sobre esta enzima, fazendo com que ela se ative, né, que ela trabalhe mais rápido. Então, eu vou considerar essa gliconeogênese uma via de jejum, tá? Claro, quanto mais tempo de jejum eu fico, maior é a necessidade que eu tenho de fazer essa via funcionar mais rápido, também. À medida em que o glicogênio hepático vai terminando, eu preciso entrar muito forte com os piruvatos dos aminoácidos, principalmente. Então, esta via, à medida em que você vai ficando mais tempo em jejum, ela vai ficando mais forte, mais rápida, mais potente, tá bem? Esta via também, ela ocorre em outras situações durante a atividade física, por exemplo, né? Que eu preciso manter glicemia durante a atividade física num valor alto para que o sistema nervoso também continue a usar esse carboidrato, tá bem? Então, durante a atividade física, então, o hormônio adrenalina sendo liberado, ele também favorece a proteólise muscular e a gliconeogênese, porque também a adrenalina age indiretamente sobre a piruvato carboxilase, fazendo com que a via aconteça mais rápido, tá bem? E há um outro hormônio importante aqui, que é o cortisol, né? Também produzido em situações próprias, particulares, como durante o estresse. Esse cortisol, o nível aumentado de cortisol no sangue, também age sobre o fígado, fazendo com que ocorra essa transformação, né? Ocorra a proteólise, a perda de massa magra, para a gente poder manter glicemia durante jejum. Então, basicamente, são 3 hormônios que agem aqui. Há outros também que podem agir, mas basicamente eu vou trabalhar com glucagon, com adrenalina e com cortisol agindo positivamente, né? Durante o jejum, durante a atividade física e durante o estresse. Porém, quando você se alimenta de carboidrato, não há necessidade de produzir glicose ou carboidrato. Então, no momento da pós-prandial, quando você se alimenta de carboidratos, a insulina vai fazer com que esta via seja bloqueada. Por quê? Porque a insulina, além do que, ela favorece a quebra da glicose, não a produção. Então, a insulina age negativamente sobre a gliconeogênese. Bom, vamos agora a uma outra via de metabolismo de carboidratos. É uma via chamada de via das pentoses fosfatos, e tem esse nome por quê? Porque é uma via que produz esse tipo de carboidrato, né? Pentose, né? Pentose é um carboidrato com 5 carbonos, e a pentose produzida, ela tem ligado a ela fosfato, por isso que eu chamo de via das pentoses fosfato. Está no plural porque não é só um tipo de pentose que é produzida na via, tá bem? São vários tipos de pentose, por isso que a gente vai colocar aqui no plural. Bom, vamos entender um pouquinho desta via. É uma via que acontece no citoplasma também das células, não de todas as células, mas basicamente ocorre no tecido adiposo, no tecido gorduroso, na medula óssea. É uma via que pode ocorrer no fígado, também é importante, e nas hemácias, tá? Então, vamos considerar 4 locais de produção das pentoses, né? E claro que cada uma delas tem uma razão para acontecer ali, tá bem? Então, vamos considerar fígado, como sempre, claro, hemácias, é fundamental para as hemácias essa transformação, tecido adiposo e medula óssea, ou células que estão na medula óssea, tá bem? Eu vou dividir a via das pentoses em 2 momentos ou 2 fases. Uma fase que eu vou chamar de oxidativa e uma fase que eu chamo de não oxidativa, tá bem? Por quê? Porque uma fase envolve retirada de elétrons, oxidação, e uma outra fase que não tem processo oxidativo, é simplesmente transformar um carboidrato em outro, né?
uma tetrose numa pentose, uma pentose numa hexose, enfim, eu consigo brincar ou produzir vários tipos de carboidratos que eu não envolvo o processo oxidativo, portanto eu vou dividir dessa forma. Para nós, o mais importante é a fase oxidativa. Tá? A não oxidativa ela não tem tanta importância agora. Tá? Então, eu vou focar basicamente na fase oxidativa. No que consiste essa fase? Vamos descrever aqui. Ó. Eu estou partindo da glicose 6-fosfato, mas você sabe que a glicose 6-fosfato veio da glicose. Tá bem? Então, para a via ocorrer, eu tenho que ter fonte de glicose. Bom, essa glicose, então, é transformada em glicose 6-fosfato e eu vou partir daqui, né? O que? Da glicose 6-fosfato, que é transformada em 6-fosfogliconato, tá bem? 6-fosfogliconato. Repare que essa transformação aparece aí pra gente uma molécula nova que não tínhamos discutido ainda, que é o NADP. O que vem a ser isso? Bom, o NAD nós já vimos em outras aulas, o NAD é a nicotinamida, é um tipo de vitamina do complexo B e ela tem como função retirar elétrons de moléculas e depois, de alguma forma, levar isso para o oxigênio, né, pela cadeia respiratória, por exemplo. Aqui é um pouquinho diferente. É o NAD? É. O que é o P? O P é um fosfato. Então, é um NAD que tem um fosfato. Por isso que eu vou chamar de NADP. Tá bem? Qual que é a função? É a mesma. É retirar elétrons de moléculas. Tá? Então, ele faz oxidação. Né? Ele promove oxidação. Ele retira elétrons. No caso aqui, ele está retirando elétrons da glicose 6-fosfato e ao retirar esses elétrons, ela se transforma em glicose, ou melhor, 6-fosfogliconato, tá bem? E os elétrons? Os elétrons estão aqui na forma do H, né, na forma de hidreto, tá vendo? Então, o NADP vem aqui, por isso que é a oxidação, retira os elétrons e passa a ser NADPH, tá bem? Para quê? Por que eu não posso usar o NAD e estou usando NADP só para confundir a cabeça do aluno? Por que tem tantas siglas, tantas... Calma. A questão aqui é para quem essa molécula vai entregar esses elétrons. Tá? Nós vimos que o NAD, quando vira NADH, ele entrega esses elétrons de forma indireta na cadeia respiratória para o oxigênio. Aqui o NADP não consegue fazer isso, ele não consegue ir para a mitocôndria para poder fazer isso. Tá? Então o NADPH ele vai entregar esses elétrons para outras coisas, outras moléculas, outros processos. Isso que é o diferente, isso que é o mais importante. Então para quem que o NADPH vai entregar os seus elétrons? Né? Eu coloquei aqui duas opções aqui do lado, tá vendo? Uma primeira opção eu vou considerar as hemácias. Como eu havia comentado, as hemácias são células muito simples, que não têm núcleo, não têm mitocôndria, e elas só conseguem produzir ATP a partir da glicólise, né? Então, e a fermentação láctica. Então, eu tenho esses dois processos que ocorrem metabolicamente na hemácia. Então, ela pega a glicose e transforma em lactato, pega a glicose e transforma em lactato. Tá bem? Só que a função principal da hemácia é transportar o gás oxigênio, que é um gás extremamente oxidativo, né? Ele promove oxidação muito facilmente. Então, há um esquema que a hemácia monta para ela conseguir se proteger desse aspecto tão oxidante do oxigênio, já que ela vai ter que transportar isso pelo sangue, né? Dentro das hemácias. Quer dizer, a hemoglobina que está dentro das hemácias vai fazer esse transporte pelo sangue. Bom, como que a célula hemácia consegue se proteger? Ela tem que ter alguma molécula antioxidante que faça, então, o impedimento ou diminua um pouco a condição oxidante do oxigênio. E quem é a molécula que vai fazer ou é antioxidante? É a glutationa, que eu estou representando aqui como GSH. Tá vendo? Essa glutationa, que é uma molécula, ela é a antioxidante das hemácias. E como que ela consegue ficar antioxidante? Porque ela vai receber os elétrons que estão no NADPH e ao receber esses elétrons, elas viram uma molécula antioxidante que combate o gás oxigênio, se, claro, for necessário. Tá bem? Então, as hemácias precisam fazer a via das pentoses para elas conseguirem quantidades grandes de NADPH
para poder depois transformar ou levar esses elétrons até a glutationa, que é o antioxidante dentro das hemácias, tá bem? A enzima que transforma a glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconato, ela é chamada de glicose 6-fosfato desidrogenase, tá bem? Ou, se você quiser abreviar, G6, é possível chamar assim, G6. Por que G6? Porque vem da glicose 6, P de fosfato, D de desidrogenase. Então, você pode dizer glicose 6-fosfato desidrogenase, ou G6PD. É a enzima mais importante da via, tá bem? Ela é a enzima marca-passo, passo limitante, enfim, como você queira. Acontece que algumas pessoas nascem congênito, né, com deficiência desta enzima. Então, olha a situação curiosa aqui. Algumas pessoas não têm G6PD, nascem com muito pouca quantidade, enfim. E evidente que há um problema aqui, porque se você nasce com deficiência de G6PD, você não tem como transferir os elétrons da glicose 6-fosfato para o NADP. E claro que o NADP não vai conseguir transportar ou transformar ou levar esses elétrons para a glutationa. Portanto, as hemácias ficam muito mais suscetíveis ao gás oxigênio que elas transportam. Nesse caso, é necessário que se evite a todo custo transformar ou levar essas hemácias a se estressar, né, ou a precisar de elétrons para manter o oxigênio controlado. Então, tanto que essa é uma doença séria, pode levar ao óbito, é chamado de favismo, né? Favismo porque algumas pessoas comiam feijão de fava e morriam com anemia muito severa, anemia hemolítica. E aí, então, se chamou a doença de favismo, tá bem? Principalmente da alimentação, há algumas moléculas que tornam as hemácias mais oxidadas ainda, né? O ambiente dela, o intracelular, um ambiente extremamente oxidado. E aí, com o oxigênio, as hemácias não conseguem lidar com esse ambiente tão oxidante e elas acabam levando a deformação e a estourar, né? Lise, hemólise, né? Quebra das hemácias. É uma anemia gravíssima, tá bem? Então, é necessário que você saiba se você tem ou não tem G6PD. Como é que eu sei que você tem ou não tem? Um teste do pezinho, que é feito, um dos testes do pezinho, né? São vários no teste do pezinho que são feitos, é procurar se as pessoas têm ou não têm, ou têm em quantidades pequenas, a G6PD, tá bem? Você já sai do hospital sabendo que você tem deficiência de G6PD, tem favismo, então alguns alimentos você está proibido de comer, tá bem? Bom, só seguindo aqui agora rapidamente, esse 6-fosfogliconato é transformado em ribulose 5-fosfato. Veja que aqui já tem uma pentose, aqui eu tinha ainda uma hexose. Veja que está saindo um gás carbônico, né? Então eu já tenho pentose aqui, já produzi pentose. De novo eu tenho uma oxidação, eu produzo mais NADPH, tá vendo? Essa ribulose é transformada depois em ribose 5-fosfato, que também é uma pentose. E aqui vale um detalhe importante. Para que eu vou utilizar riboses? Tem várias funções, mas principalmente para a produção de nucleotídeos, de moléculas que compõem DNA e RNA. Então, em locais que eu tenho no corpo alta taxa de mitose, como na medula óssea, eu preciso produzir uma quantidade maior de ribose. Portanto, essa via tem que ocorrer nesses locais, tá bem? Então, é por isso que há produção, há na medula óssea. Um outro detalhe importante é que o NADPH, que é a molécula que recebeu os elétrons da glicose, se não for hemácia, ela vai transferir esses elétrons para outras moléculas, tá bem? No caso aqui, eu vou considerar a produção de gordura. Para a produção de gorduras, de lipídios, é necessário ter elétrons disponíveis. E quem vai levar esses elétrons é o NADPH. Então, locais que há produção de gordura, eu também preciso ter via das pentoses, fosfato, tá bem? Então, o NADPH, ele não vai transferir os elétrons para o oxigênio. Ou ele vai transferir para a glutationa, no caso das hemácias, ou ele vai transferir para as moléculas que vão fazer parte da produção do ácido graxo, dos lipídios de forma geral.
Então, é uma via que tem que acontecer no tecido adiposo e no fígado, porque são os principais locais que a gente produz gordura no corpo. Tudo bem? Bom, vamos agora trabalhar um pouquinho com a última via que está faltando para a gente concluir as vias de carboidrato. Tá bem? Esta via, ou este ciclo, é chamado de CORE, em homenagem ao pesquisador que a descobriu. E como é que funciona esta via? É uma via que ela não acontece numa célula só ou num órgão só. Ela começa num local e termina no outro. Tá bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui a situação. Ó. Então eu tenho glicose. Tá bem? Esta glicose ela é transformada ou ela é no fígado, né, produzida no processo de jejum ou na alimentação já está direto no sangue, tá? Mas vamos considerar então a questão de jejum. Durante o jejum, essa glicose é produzida no fígado pela gliconeogênese, que então libera a glicose no sangue. Essa glicose ela é captada pelo músculo ou pelas hemácias, tá? Tanto faz aqui. E na condição de pouco oxigênio, o músculo então vai transformar essa glicose em piruvato e depois em ácido lático. Se for nas hemácias, isso vai acontecer independente de ter ou não oxigênio, tá bem? As hemácias vão produzir lactato o tempo inteiro. E esse lactato vai para onde uma vez que ele é produzido? Ele vem para o sangue novamente, tá bem? Então, quem vai colocar esse lactato no sangue? Ou é o músculo, durante uma questão de baixa de oxigênio, ou são as hemácias, que o tempo inteiro ficam produzindo lactato e soltando no sangue. Esse lactato, então, ele é recolhido novamente pelo fígado. E o que acontece com o lactato? Ele é fonte para quê? Para a produção de glicose. Ele é a produção de piruvato e depois glicose. Então, novamente, eu tenho glicose sendo produzida no fígado, que se libera no sangue, é captado pelo músculo ou pelas hemácias, que retransforma isso em lactato, que vem ao sangue, é captado, retransforma em glicose. Então, se você reparar bem aqui, você forma um ciclo, né, de transformações constante. Glicose virando lactato e lactato voltando a ser glicose. Mas veja que isso é feito em locais diferentes do corpo, tá bem? Então eu tenho aqui acontecendo no fígado e tecidos extrahepáticos. É necessário que isso ocorra em locais diferentes, tá bem? Então esta via, esse ciclo aqui é chamado de ciclo de Cori. Tá bem? Repare que o ciclo de Cori ele já envolve coisas que nós já estudamos. Por exemplo, o ciclo todo é glicose sendo transformada em lactato. Veja que a glicose ser transformada em lactato envolve glicólise, que nós já vimos, e fermentação láctica. Então, são duas vias que nós já estudamos. Uma vez que esse lactato esteja disponível no sangue, ele é captado pelo fígado e o lactato volta a ser glicose. Nós já estudamos também. Isso é a gliconeogênese. Então, olha que curioso que é o ciclo de Cori. Ele tem gliconeogênese hepática e glicólise e fermentação lática, hemácia e músculo. Então, você tem duas vias metabólicas que já estudamos de carboidrato, uma acontecendo no fígado, outra acontecendo extrahepático, que eu transformo num ciclo, né? Eu gero um ciclo de transformações constantes entre glicose e lactato. Tá bem? Então, por isso que eu dou o nome de ciclo de Cori. Bem, o ciclo de Cori, claro, ele é dependente de hormônios. Por quê? Porque ele precisa da gliconeogênese. Nós sabemos que a gliconeogênese acontece no jejum. Eu preciso de alguns hormônios que facilitem isso, tá bem? Então, por exemplo, glucagon, que é o hormônio do jejum, corticoides, no caso aqui o cortisol durante o estresse, hormônio do crescimento, todos eles agem, favorecem, né, o ciclo de Cori. Por quê? Porque eu favoreço a gliconeogênese em última análise. Já a insulina, ela dificulta esse processo, porque eu não tenho esse passo aqui durante a saciedade, tá bem? Durante o jejum e exercícios físicos, ok. Mas durante a saciedade ou pós-prandial, eu não consigo produzir, ou o ciclo não se fecha, tá bem? Então, agora eu vou deixar com o aluno uma interatividade para que você tente resolver, pensar sobre isso, né? A gente discute isso na aula ao vivo. Então, analise os casos abaixo e explique bioquimicamente o que está ocorrendo, o que ocorre, tá bem?
Primeira condição, é uma pessoa em jejum que ingere álcool e em poucas horas entra no estado de coma alcoólico, né? Por que isso ocorreu? O que aconteceu bioquimicamente para que, no estado de jejum, ao ingerir álcool, ela entre nesse estado patológico grave, que é o coma? Segunda situação, perguntando sobre bioquímica clínica, né? Ou, se você quiser, nutrição clínica, o estado patológico. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a questão esportiva, né? Então, o que acontece com essas vias que nós estudamos? Uma pessoa que decide fazer uma dieta do jejum intermitente, né? Então, pessoas que passam por um período longo de jejum, depois um período alimentado curto, um longo período de jejum alimentado curto, né? O período, estou falando, não em quantidade. Então, o que acontece bioquimicamente, principalmente com as vias que nós acabamos de estudar, nas duas situações, tá bem? E faço aqui um convite para a aula de terça-feira à noite ou quarta-feira de manhã, dependendo da turma. Acessem o Google Sala de Aula, porque há ali a aula, os vídeos, exercícios, eu posto lá, eu posto os slides da aula, né? Então acesse o Google Sala de Aula e até a próxima.